Caríssimos irmãos e irmãs, a paz de Jesus e o amor de Maria, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Anunciamos a Boa Nova. Neste domingo, 1º de maio, Dia do Trabalhador, dia dedicado a São José, castíssimo esposo de Nossa Senhora e também o maior devoto dela, com certeza, porque ele esteve ali junto com ela, junto com Jesus, né? O pai adotivo de Jesus, que foi a figura personificada do Senhor aqui na terra, na vida de Jesus. Então, com muita alegria hoje, vamos celebrar esse mês dedicado a São José, também ouvindo esse evangelho propício para o dia de hoje. E é um evangelho lindo, tenho certeza que você vai amar. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. João, capítulo 21, versículos de 1 a 19. A aparição de Jesus na Galileia. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao lago de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Responderam eles: Também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não os reconheceram. Perguntou-lhes Jesus: Amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Não, responderam. Disse-lhes então: Lançai a rede ao lado direito da barca e achareis. Lançaram-na e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor! Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-na às águas. Os outros discípulos vieram na barca, arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra, senão cerca de 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas, e pão. Disse-lhes Jesus: Trazei aqui alguns dos peixes que agora apanhastes. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhe: Quem és tu? Pois bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e lhes deu, e do mesmo modo o peixe. Era esta já a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ter ressuscitado. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela 3ª vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se, porque lhe perguntou pela 3ª vez: Amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais moço, cingias-te e andavas-te aonde querias. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Por essas palavras ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, esta passagem dessa pesca maravilhosa que aconteceu tem um significado todo especial. Nós sabemos que na primeira multiplicação de pães de Jesus,
ele pegou os pães e os peixes e distribuiu para toda uma multidão. A gente já conhece esse evangelho. A gente sabe também da morte que Jesus teve, crucificado na cruz, para a nossa redenção. E sabemos também que Pedro, antes da crucificação do Senhor, negou a Jesus 3 vezes. E Jesus, como se fosse cicatrizando esta ferida no coração de Pedro, perguntou a ele nessas 3 vezes, como se fossem as 3 vezes que ele havia negado a Jesus: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Primeira chaga curada. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Segunda: Pedro, tu me amas? Sim, apacenta as minhas ovelhas, como se fosse o 3º canto do galo, a 3ª chaga que foi ali curada pelo Senhor. Meus irmãos, tudo isto Jesus fez, como naquela última ceia, quando ele foi se entregar para o sacrifício. Aqui ele estava fazendo uma ceia espiritual com aqueles que ele amava de volta. Que lindo, que maravilhoso, que graça é estar junto com o Senhor. Ele sabe das nossas fraquezas, Ele sabe dos nossos sentimentos, Ele visita o nosso coração. E Ele sabe aonde Ele precisa chegar para sarar, para curar. O Senhor, neste domingo, quer dar este alimento espiritual, fazer esta ceia espiritual com você. Você ama o Senhor? Diga ao Senhor: amo o Senhor. Tu sabes tudo de mim. Tu sabes até mesmo as minhas imperfeições e as minhas fraquezas. Mas mesmo assim, o Senhor sabe que eu insisto e persisto em amar o Senhor. Obrigado, Senhor, por me amar assim, do jeito que eu sou. Pedro também iria morrer. E nesta passagem, o Senhor fala também que, Pedro, quando você ficar velho, hoje você anda por qualquer lugar que você vai, mas quando você ficar velho, não vai ser assim. Eu morri na cruz. E ali Jesus já estava falando para ele de que forma que ele iria morrer. E nós sabemos que Pedro, pela tradição, pelo aquilo que foi escrito e tradicionalmente passado de geração a geração, sabemos que Pedro morreu da mesma forma com Jesus, crucificado. Mas ele não se sentia digno de morrer da forma como Jesus morreu. E ele pediu para que a cruz fosse colocada de cabeça para baixo. Porque um servo não é maior do que o seu Senhor. E ele preferiu morrer de cabeça para baixo, crucificado como o próprio Senhor. Levaram ele para onde ele não queria levar. Não queria que fosse levado. E ele morreu da forma como ele não gostaria de ter morrido. Meus irmãos, meus irmãos, caminhar com Jesus é isto. É insistir para que a gente seja melhor a cada dia, matando aquilo de mal que há dentro de nós a cada dia e fazer com que Ele cresça, Ele floresça nos nossos hábitos, na nossa forma de agir, na nossa forma de pregar e de pensar. Que você tenha um ótimo dia, você tenha uma santa semana e um mês de maio maravilhoso, com as bênçãos de São José, que seguiu Jesus, sem sombra de dúvida, aceitando todas as consequências, assim como Nossa Senhora. Aceitemos as consequências de irmos até o fim e morrermos com Cristo, e com Ele podermos ressuscitarmos juntos. Ele nos ama, Ele quer a nossa vida junto com Ele. Deus te abençoe, um ótimo domingo, uma ótima semana, e continue anunciando a boa nova do Senhor.